aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula de geometria analítica e hoje a gente vai começar a falar sobre plano, tá? Vamos ver como é que é a equação do plano, como é que a gente chega na equação do plano, sempre pensando no espaço, né, gente? A gente está trabalhando em R3, ok? 3 dimensões, e a gente gostaria de encontrar uma equação para um plano, tá bom? Aí, de repente, a primeira pergunta que vocês podem fazer é assim, tá, professor, mas me diz uma coisa, o que é plano, né? O que é um plano? Gente, na verdade, o plano em geometria é um daqueles conceitos primitivos, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem uma intuição, a gente tem uma ideia, mas a gente não define, ok? Mas a gente pode pensar no plano como o quê? O plano é uma superfície, tá? Sem curvatura nenhuma, ok? Infinita, né? Que se estende indefinidamente, uma coisa mais ou menos assim, né? Lembrando que ela está no espaço, tá? E é uma superfície que não tem nenhuma curvatura, tá? Isso a gente pode pensar como uma ideia de plano, porque, como eu falei, plano é um conceito primitivo que, teoricamente, a gente não define, ok? Só que a gente gostaria o seguinte, a gente gostaria de encontrar uma equação bonitinha para esse plano em R3, tá? Então, qual que é a dica, gente? A dica é a seguinte, para encontrar uma equação do plano, a primeira coisa que tu vai buscar, a primeira coisa que tu vai tentar é assim, ó, um vetor normal ao plano. Tá, o que é esse vetor normal? O vetor normal é um vetor que forma 90 graus com o plano, é um vetor que é perpendicular ao plano. Tá? Se tu tiver um vetor normal, e se tu tiver, isso é muito importante, hein, um ponto do plano, tá? Se a gente tiver o vetor e se a gente tiver um ponto, a gente consegue a equação bem bonitinha do plano. Tá bom? Então vamos chamar esse vetor normal aqui de V, talvez, só para a gente fazer as contas, né, de coordenadas A, B e C, tá bom? Isso é um vetorzinho que está no meu espaço, que está no meu R3, e aqui eu tenho um ponto do plano, tá? Esse ponto, sei lá, vamos chamar de P0, por exemplo, e o P0 ele vai ter coordenadas x0, y0, z0. Tá bom? A partir do momento que a gente tem um vetor normal, né, um vetor que é perpendicular ao plano, e a gente tem um ponto do plano, a gente pode, de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila, obter a equação do plano. Não é isso que a gente quer, né, gente? Eu vou dar um plano para vocês e vou perguntar qual é a equação, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Na verdade tem um teorema, isso é um teoremão, que a gente vai fazer a demonstração passo a passo, devagarinho, com calma, e esse teorema, ele fala o seguinte, vou colocar aqui, teorema vai dizer para a gente que a equação do plano que tem vetor normal. Aí é aquela coisa, né? Ah, professor, mas o que é o vetor normal? Querido, o vetor normal é aquele vetor que é perpendicular ao plano, tá? Que forma 90 graus com o plano. Então tem vetor normal dado por ABC. Né? Esse A pode ser qualquer número, B pode ser qualquer número, C qualquer número, tá? É um vetor no meu espaço. E passa pelo ponto P0 igual a x0, y0, z0, tá? Então eu estou exatamente nessa situação aqui, gente. O meu vetor normal é esse, o meu ponto é esse, tá? Então essa equação é dada por... Olha só que coisa mais querida, olha só que coisa mais linda a equação. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? Então é uma equação super bonitinha, super enxutinha. Tá? Esse A aqui, gente, aparece aqui multiplicando x, esse B aparece multiplicando y e esse C aparece multiplicando z. Tá? Ah, professor, e o D? Pois é, gente, o D que é a encrenca. Tá? O D, na verdade, é um número, né? O D é uma constante, mas esse teorema vai dizer, inclusive, quanto é que vale o D. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, onde o meu D, ele tem esse valor aqui, ó, menos A x0, menos B y0, menos C z0. Tá? Então, dá uma notadinha aí no enunciado do teorema.
Como o tio falou, né, a gente vai fazer a demonstração, passo a passo, matematicamente, para chegar nessa equação aqui, bonitinha, tá? Mas a equação ela tem esse formato. AX mais BY mais CZ mais uma constante é igual a zero. Tá, gente? Essa é a equação de qualquer plano em R3. Qualquer plano no espaço tem uma equação assim. Tá? Lembrando que os coeficientes aqui A, B e C são os coeficientes do vetor normal, do vetor perpendicular ao plano. Maravilha? Memorizaram o teorema, anotaram o teorema, que agora vamos fazer o seguinte, agora o tio vai apagar, a gente vai fazer a demonstração, tá? Passo a passo, como é que a gente chega nessa equação aqui. Então vamos lá, vamos que vamos. Coisa linda, gente, demonstraçãozinha para começar bem o dia, né? Vamos que vamos aqui na demonstração. Tá? Então, olha só. Como é que a gente chega naquela equação? Afirmo para vocês, gente, afirmo para vocês que um ponto, que eu estou fazendo aqui já é a demonstração, né? Demonstração do teorema, ok? Então, um ponto qualquer, né? Vamos chamar esse ponto de um ponto, sei lá, XYZ, tá? Esse ponto qualquer XYZ, ele pertence ao plano somente em um caso, somente em uma situação. Tá? Então vamos colocar o ponto P aqui, sei lá, aqui, por exemplo. Esse aqui é o ponto P, de coordenadas x, y, z. Né? E eu afirmo para vocês assim, gente, que esse ponto pertence ao plano só em um caso. Só quando o vetor V for perpendicular ao vetor P0P. Tá? Para tudo e vamos pensar com carinho. Se esse vetorzinho aqui, se esse vetorzinho P0P for perpendicular ao vetor V, significa que esse ponto está no plano, significa que ele pertence ao plano. Faz sentido, né, gente? Porque isso vem da própria definição de vetor normal, entendeu? O que é o vetor normal? O vetor normal é o vetor que é perpendicular ao plano todo. Né? Então, em particular, se ele é perpendicular ao plano todo, ele vai ser perpendicular a esse vetorzinho aqui também, tá? Então, se formar 90 graus aqui, significa que o P está na nossa superfície, significa que o P pertence ao plano, tá? Então, vou continuar a demonstração aqui, ó. Vou escrever exatamente o que eu falei, hein, gente? Demonstração bonita. Um ponto P pertence ao plano, se e somente se o vetor V é perpendicular ao vetor P0P. Tá? Então, o vetor V é perpendicular a P0P, que é um outro vetorzinho, né? P0P representa um outro vetorzinho. Só que agora, gente, eu vou precisar da galera que manda bem em vetores, hein? Agora eu vou precisar daquela teoria que a gente já viu na videoaula passada, tá? Sobre produto escalar. Então lembra, gente, que perpendicular, né? Quando é que um vetor vai ser perpendicular ao outro? Pá, professor, isso eu me lembro. Um vetor vai ser perpendicular ao outro quando, se eu fizer o produto escalar desse aqui por esse aqui, o resultado vai ser igual a... Isso mesmo, gente, o resultado vai ser igual a zero. Tá? Então, para dois vetores, né? Qualquer coisa, se vocês não estão lembrando, assiste de novo aquela outra videoaula, tá, gente? Mas, ó, esse vetor, ele vai ser perpendicular a esse apenas em um caso. Apenas quando, se eu fizer o produto escalar, né? Deixa eu até fazer de outra cor aqui, quando eu fizer o produto escalar V por P0P, isso aqui tem que dar zero. Tá? Mas daí eu vou para as coordenadas, né? Quais são as coordenadas de V? As coordenadas de V são A, B e C. A, B e C. Ah, agora é um detalhe importante, gente. As coordenadas desse cara aqui, desse P0P, tá? Então, se eu quero saber, ó, eu sei o ponto inicial e o ponto final, né? O ponto inicial está aqui e o ponto final está aqui. Então, se eu quiser saber as coordenadinhas desse vetor aqui, o que eu vou fazer? Final menos inicial, final menos inicial e final menos inicial, ok? Então, as coordenadas do P0P são o quê? São x menos x0
y menos y0 e z menos z0. Certo, gente? Isso não tem mistério, né? De novo, recapitulando, quando é que vai ser perpendicular? Vai ser perpendicular quando o produto escalar for igual a zero. Tá? Aqui eu só coloquei as coordenadas, ó. As coordenadas do V eu chamei de A, B e C. As coordenadas do P0P. P0P eu vou fazer final menos inicial, tá? Final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. E agora, gente, só está faltando para a gente chegar naquela equação bonitinha, para a gente chegar naquela equação show de bola, só está faltando a gente fazer a operação aqui mesmo, tá? Eu quero que isso seja zero, né? Não esquece, isso aqui tem que ser igual a zero. Aí eu vou fazer primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda coordenada vezes a segunda, mais a terceira coordenada vezes a terceira. Por isso que a gente tem que saber um pouquinho de vetores, gente. Não adianta também falar, vou saber só plano, vou estudar. Não, para entender o plano, para entender a equação do plano, tem que saber um pouquinho de vetores, porque agora eu vou ter que fazer a operação com vetores, tá? Então, se eu fizer essa operação com vetores, ó, vai ficar assim, quer ver? A que multiplica x menos x0, colocar aqui, tá? Tá? Primeiro vezes o primeiro, mais b que multiplica y menos y0, mais c que multiplica z menos z0. Tá? Tudo isso eu quero que seja igual a zero, né? E muito bem. Aí vocês podem chegar para mim e falar assim, professor, mas tá diferente ainda. Tá diferente com o que tu falou. Não, não tá diferente não, gente, porque agora é só abrir, né? É só fazer a distributiva aqui, distributiva aqui, distributiva aqui, e eu vou chegar exatamente naquela equação do teorema, tá? Então, finalizando aqui, ó, vamos lá. Abrindo aqui e arrumando um pouquinho os termos, né, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter AX, que vem daqui, mais BY, que vem daqui, mais CZ, que vem daqui. Tá? Depois eu vou ter menos AX0, menos, vou apagar um pouquinho aqui, BY0, menos CZ0, vai ser igual a zero. E isso aqui, como é que a gente tinha chamado mesmo? Isso aqui a gente tinha chamado de uma constante, né? Isso aqui é o meu D, tá? Que era exatamente isso aqui. Certo, gente? Então essa é a demonstração do teorema, teoremão, teoremaço, teorema super importante da equação do plano, tá? Que vai me dar a equação de qualquer plano em R3, tá? De novo. A equação de um plano em R3 é AX mais BY mais CZ mais uma constante igual a zero, ok? Onde esse A, esse B e esse C, isso eu queria que vocês não esquecessem nunca, gente, o A, o B e o C são as coordenadas do meu vetor normal, do meu vetor perpendicular. Ok? A partir de agora, o que a gente vai começar a fazer? Um monte de exercício em cima disso, um monte de exemplo em cima disso, mas a base é essa, gente. A base é esse teorema que, como eu falei, é mega super importante. Tá bom? Vamos que vamos, galera! Beleza, gente, então vamos lá. Vamos começar a exercitar esse teorema que a gente acabou de aprender, ok? Então, o primeiro exercício que eu queria propor para vocês é o seguinte. Encontre a equação do plano, tá? Eu quero saber qual é o plano, qual é a equação do plano. E lembra assim, né, gente, uma forma de caracterizar o plano é sempre dar um vetor normal. Vetor normal é aquele vetor que é perpendicular ao plano, ok? E um ponto. Se eu tiver o vetor normal e um ponto, eu consigo a equação do plano, tá? Então eu gostaria de encontrar a equação do plano que tem como vetor normal por exemplo, o vetor, sei lá, 1, 2 e 4, tá? Coordenada x dele vale 1, coordenada y vale 2, coordenada z vale 4. Esse é o vetor que é perpendicular ao meu plano, e só que isso aí só não define, né, gente? Só o vetor não define, a gente precisa de um ponto também, de um ponto do plano, tá? Então, eu quero também que ele passa esse vetor, que tem como vetor normal e que passe
pelo ponto, sei lá, 1, 0, 0. Ok? Então eu tenho um vetor, tenho um ponto e eu quero achar a equação do plano. Uma questão bem de boa, gente, bem simples. É aquela coisa assim, ó, se tu não sabe a teoria, cara, tu se perde, tá? Mas se tu sabe a teoria, esse exercício aqui é super simples. Porque assim, ó, o que que a gente vai lembrar? Pensa com o tio. A gente vai lembrar o seguinte, toda equação de plano tem esse formato aqui. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Aí vocês vão dizer, isso a gente viu no teorema, né, gente? Essa é a equação do plano, tá? Mas outra coisa bem importante é o seguinte, eu sei quem é o A, quem é o B, quem é o C. Né? Me fala, gente, quem que vai ser o A, quem que vai ser o B e quem que vai ser o C? Vão ser exatamente as coordenadas do meu vetor normal, tá? Então o meu A obrigatoriamente é 1, o meu B vale 2 e o meu C vale 4. Então eu já estou com a equação, gente, quase pronta, porque eu sei que esse aqui vale 1, esse aqui vale 2, esse aqui vale 4. A única constante que eu não sei, a única letrinha que eu não sei é o D. Né? Quanto que é o D? Quem é que vale D? Aí para saber quanto que vale D, eu vou usar essa outra informação aqui, eu vou usar o ponto que eu tenho. Tá? Então olha só, vamos lá. A princípio a equação do plano fica assim, ó, fica o A é 1, o B é 2 e o C é 4, né? Então vai ficar x, que é a mesma coisa que 1x, né, gente? Mais 2y mais 4z mais d igual a 0. Quase pronto. Só temos que descobrir o d. Tá, professor, como é que a gente vai fazer isso? Calma, querido, é só usar esse ponto aqui, tá? O meu plano, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo ponto 1, 0, 0. Então, se eu colocar no lugar do x, eu coloco 1, no lugar do y, 0 e no lugar do z, 0, essa equação aqui ela tem que ser satisfeita, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, vamos ver, 1 mais 2 vezes 0 mais 4 vezes 0 mais d igual a 0. Estão entendendo, gente, o que foi feito? Né? De novo, essa equação aqui tem que ser satisfeita por esse ponto, porque esse ponto pertence ao plano, ok? Então eu substituí as coordenadas, né? 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e daí de bandeja, de presente, olha só que coisa mais linda, gente, de graça eu vou ter o valor do D, tá? Isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, e daí eu chego no D igual a menos 1. E se eu achei o D, se eu tenho o D, a minha equação do plano vai estar pronta, tá? Só substituir, né? A minha equação do plano, ela vai ser x mais 2y mais 4z menos 1 igual a 0. Fechou. Essa é a resposta do problema. Tá? Então, resumex. Resumindo, primeiro exercício, de boa. O A, o B e o C, sempre as coordenadas do meu vetor normal. Tá? O A vale 1, o B vale 2, o C vale 4. Para achar a outra letrinha que está faltando, o que tu vai fazer? Tu vai usar a informação que ele deu, tu vai usar o ponto. Substitui as coordenadas do ponto, acha o valor do D, e achando o valor do D, a gente ganha a equação de graça. Tá bom, gente? Maravilha. O que está faltando? Está faltando a gente fazer umas outras questões, tá? Com uma abordagem um pouquinho diferente, né? De repente ele não vai dar o vetor normal, tá? Mas aí por alguma técnica matemática a gente vai pensar junto como que a gente acha esse vetor aqui, tá? Mas vamos que vamos fazer mais exercícios aí para pegar bem a manha das equações do plano. Vamos lá então, galera, mais um exercício aí um pouquinho diferente dessa vez para a gente pensar, para a gente tentar encontrar a equação do plano, tá? Agora é o seguinte, ó, vamos pensar, matemática tem que pensar. Ao invés de dar o vetor normal de mão beijada, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois vetores paralelos ao plano, tá? Então a minha situação vai ser o seguinte, ó, eu tenho um plano, né? Eu quero descobrir a equação desse plano, ok? Mesma coisa de antes. Só que agora sim, ó, não tem o vetor normal. Eu tenho dois vetores paralelos. Tá? Então eu vou dar, por exemplo, o vetor V, sei lá, depois eu coloco as coordenadas ali do vetor, e aqui eu vou colocar o vetor U.
tá? Que são dois vetores paralelos ao plano. O V é paralelo e o U é paralelo. Tá? Por exemplo, encontre, né, de novo a mesma coisa, encontre a equação do plano que tem como vetores paralelos ao plano. Tá? Então agora a coisa mudou, gente. Agora eu não estou dando o perpendicular, não estou dando o normal. Estou dando dois vetores paralelos ao plano. Vamos supor, por exemplo, o V de coordenadas 1, 0, 2 e o U de coordenadas 2, 1, 0. Ok? Esses dois vetores paralelos ao plano. E mais uma coisinha, gente, eu também tenho que falar o ponto, tenho que falar obrigatoriamente o ponto. Esse plano passa e que passa pelo ponto, sei lá, 1, 1, 1. Tá bom? Então é um exercício bem diferente, tá? Uma abordagem bem diferente. Ao invés de estar dando normal, eu estou falando dois paralelos. O V é um vetor paralelo, o U é um vetor paralelo também, e esse plano tem que passar pelo ponto. Vamos supor que o ponto é esse aqui, gente. Lembra que o vetor eu posso colocar onde eu quiser, né? O ponto inicial não importa, tá? Então o ponto que o plano passa é esse ponto aqui, que é o ponto 1, 1, 1. E eu quero encontrar a equação, né? Eu estou pedindo a equação desse plano. Agora, para tudo, gente, para tudo e vamos pensar. Tá? Pelo teoremão, por aquele teorema que a gente fez a demonstração, o que a gente precisa? A gente precisa primeiro de um vetor normal, que eu não tenho. Né? Ai, meu Dalma! A gente precisa de um vetor normal que eu não tenho, e a gente precisa de um ponto. O ponto está aqui. Ponto não tem problema. O ponto é o ponto 1, 1, 1. A única coisa que está faltando, gente, para usar o teorema, para aplicar o teorema, é o vetor normal. Mas daí eu vou pensar, cara, qual é a propriedade do vetor normal? A propriedade do vetor normal é que ele é perpendicular a qualquer vetorzinho do plano. Tá? Então, por exemplo, gente, esse vetor normal que eu estou procurando, que eu não sei quem é, ele vai ter que ser obrigatoriamente perpendicular ao V, tá? Ele vai ter que formar 90 aqui, e ele vai ser também perpendicular ao U. Vai ter que formar 90, um ângulo, né, tridimensional aqui de 90 graus. Tá? Então, o que eu estou procurando para terminar a questão, para terminar o exercício, é um vetor. Pensa, gente. Vê se vocês sabem, né, faz associação com alguma coisa que a gente já viu. Eu estou procurando um vetor que, ao mesmo tempo, é perpendicular ao V e também ao U. Isso lembra uma operação, não lembra? A gente quer um vetor que seja perpendicular a esse e, ao mesmo tempo, perpendicular a esse. E isso se chama de produto vetorial. É isso mesmo, gente. É só fazer o produto vetorial entre V e U. Lembra daquela videoaula passada? Se a gente fizer o produto vetorial entre V e U, a gente vai encontrar, cara, exatamente isso que a gente quer. A gente vai encontrar um vetor que é ao mesmo tempo perpendicular aos dois. Tá? Então, como é que a gente vai achar? A pergunta é, nessa questão, nesse exercício 2, como é que a gente vai achar o normal? A gente vai achar o normal fazendo produto vetorial, tá? Se eu fizer V produto vetorial com U, eu vou achar quem é o meu perpendicular, eu vou achar quem é o meu normal. Tudo bem? E aí a pergunta que não quer calar, né? Vocês lembram como é que faz o produto vetorial? Ai, professor, eu não lembro, cara. Assiste de novo aquela outra videoaula sobre produto escalar, produto vetorial, tá? Mas basicamente assim, ó, a gente resolvia isso aqui meio que fazendo um determinante, né? A gente fazia um determinante, tá? Colocar aqui 3 por 3, e na primeira linha a gente colocava I, J e K, tá? Que são os vetores elementares, né? Esse aqui do eixo X, esse aqui do Y, esse aqui do Z, I, J, K. E aqui a gente colocava as coordenadas, né? Coordenada desse vetor, 1, 0, 2, e a coordenada desse vetor, 2, 1 e 0. E resolvendo o determinante, a gente encontrava quem é o vetor que é ao mesmo tempo perpendicular a V e perpendicular a U.
Tá? Então vou fazer só para relembrar, tá? Vamos resolver o determinante. Aqui a gente aplica a regra de Sarros, né? Tu pode colocar, por exemplo, as colunas aqui, ou tu pode colocar as linhas embaixo, tá? Eu vou colocar as colunas aqui, ó, I1 e 2, né? Repete a primeira coluna e repete também a segunda coluna, tá? Aquela coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Agora, a diagonal principal, tu mantém o sinal, diagonal secundária, tu troca o sinal, né? Então vamos lá, gente, passo a passo. Ó. Aqui vai ficar 0i, 0i eu não vou nem escrever, porque 0i é 0, tá? Aqui vai ficar 4j, então vamos colocar aqui, 4j, mais k, estão vendo? 1 vezes 1 vezes k, isso vai dar mais 1k. Diagonal secundária agora, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2i, só que trocando o sinal fica menos 2i, e aqui vai ficar 0 também, esse aqui vai ser 0 também, tá? Então, no final das contas, fazendo com muita calma, tá, gente? Eu até aconselho assim, ó, para o vídeo, resolve isso aqui, entendeu? É importante saber fazer produto vetorial e a gente vai encontrar o vetorzinho, né? Lembra sempre, é IJK, a ordem é IJK, tá? Então, a solução do meu produto vetorial é o vetor menos 2, 4 e 1. O vetor menos 2, 4 e 1 é esse vetor aqui que eu estou procurando. Tá? Que representa quem, na verdade? Representa o vetor normal ao plano. Tá? Então, já deixa eu anotar num cantinho aqui, o vetor normal, nesse caso, é o vetor menos 2, 4 e 1. Né? Vocês podem até dizer assim, pessoa, mas eu nunca sei se eu acertei, se eu errei. Querido, faz uma provinha real, né? Tá? Qual é a propriedade que ele tem que ter? A propriedade que ele tem que ter é que ele tem que ser perpendicular a esse e, ao mesmo tempo, ele tem que ser perpendicular a esse. Tá? Então, vocês podem verificar aí facilmente que está certo, que realmente esse é o cara que a gente está procurando. E agora que a gente tem o normal, acabou, né, gente? Porque volta aquele exercício fácil que a gente fez antes. Tá? Se eu tenho na mão o vetor normal e se eu tenho na mão o ponto, a equação do plano ela está de graça, quase de graça. Tá? Então, só para a gente resolver, terminar a questão, deixa o tio apagar aqui. E eu queria lembrar com vocês, né, gente, como é que é a equação do plano mesmo? A equação do plano é ax mais by mais cz mais d igual a 0. Né? Sempre, gente, isso tem que estar no sangue. A equação do plano é essa, onde o A, o B e o C a gente tira da onde mesmo? Do vetor normal, é isso aí. Tá? Então, nesse caso, o A vale menos 2, o B vale 4 e o C vale 1. Aí, professor, e o D? Não, o D a gente vê pelo ponto, né? Pela outra informação que a gente tem. Tá? Então vamos lá, essa equação ela vai ficar menos 2x mais 4y mais 1z, né? Mais z mais d igual a 0. Quase pronta, só falta o d. Aí para a gente ver o d, quanto é que vale o d, a gente vai lembrar que esse ponto tem que estar no plano. Ok? Então, ó, fazendo a conta do d, bom, o x1, o y é 1 e o z é 1, né? Então vai ficar menos 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, mais 1, mais d igual a 0. Tá? Substituir as coordenadas aqui, né? 1 aqui e 1 aqui. Fazendo uma continha rápida, vai dar, vamos ver, menos 2, mais 4, mais 1, mais d igual a 0. Então, isso aqui vai dar 3, né? Isso tudo aqui vai dar mais 3, passando para o outro lado, menos 3. O meu D vai ser igual a menos 3. Maravilha, gente? Se a gente tem o D na mão, a gente tem a equação do plano, né? Então, a equação do plano, finalizando, vai ficar menos 2x mais 4y mais z
menos 3 igual a 0, e a gente resolveu, a gente completou o exercício, tá? Então, recapitulando, como é que acha o normal? Para achar o normal, o que eu vou fazer? Produto vetorial, tá? Faz o produto vetorial dos dois, vai achar o normal, joga no teorema, joga na equação e achou a equação do plano. Vamos lá, galera, então, para terminar essa videoaula, eu vou colocar um exercício um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente, que de repente pode aparecer aí para vocês na lista, pode aparecer na prova, tá? Que é o seguinte, olha só, o plano, uma outra forma de definir o plano é por 3 pontos, tá? Lembra aquela máxima de geometria, né, gente? Que com 2 pontos tu define uma reta, tá? Por 2 pontos passa uma reta. Aí uma coisa que eu afirmo para vocês é o seguinte, se eu tiver 3 pontos não colineares, né? Ai, professor, o que significa isso? Querido, pontos não colineares são pontos que não estão na mesma linha, que não estão na mesma reta, tá? Então, se eu tenho 3 pontos não colineares, isso define um plano. Olha só que legal, gente. 3 pontos não colineares definem um plano. Como assim? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Claramente eles não estão na mesma reta, né, gente? Os pontos não tem uma reta que faça uou, isso aqui, né? Então não estão na mesma reta, quer dizer, eles vão definir um plano, como eu estou falando, e eu gostaria de saber o seguinte, qual é a equação desse plano? Tá? Vou chamar, esse aqui é o ponto, sei lá, Azão, esse aqui é o ponto Bzão, esse aqui é o ponto Czão, e eu gostaria de saber qual é a equação do plano que os contém, tá? Qual é a equação do plano que contém tanto o ponto A, como o ponto B, como o ponto C. Então, pelos pontos passa um plano, meu desenho perfeito, como sempre, né, gente? Que tem um plano, e eu queria saber a equação desse plano. Bom, qual que é o segredo para resolver esse exercício? O segredo, gente, é tu transformar esse exercício 3 no exercício 2. Não entendi, pessoal. É o seguinte, ó, vamos lá, muita calma nessa hora, tá? Se eu tenho 3 pontos não colineares, eu posso desenhar aqui 2 vetores. Tá? Então, por exemplo, ó, eu posso considerar o vetor AB. Não é que é fácil, né, gente? Para fazer aqui o vetor AB, é só fazer pelas coordenadas, né? É final menos inicial. Fazendo final menos inicial, eu vou descobrir quem é esse vetorzinho aqui, o vetor AB, e também o vetor AC. Tá? Então, o que eu tenho, na real? Eu tenho 2 vetores paralelos ao plano. Tá? O vetor AB e o vetor AC. Só que lembra, né, gente, que 2 vetores paralelos, não dá para fazer a equação direto por eles. A gente precisa do vetor, como é que chama mesmo? A gente precisa do vetor normal. A gente precisa do vetor normal. E como é que a gente vai fazer para encontrar o vetor normal? Tá? Lembra do exercício 2, gente, o exercício que a gente acabou de fazer. Para encontrar o vetor normal, ó, eu estou procurando um vetor muito especial, eu estou procurando um vetor que seja perpendicular a esse e perpendicular a esse também. Então, para encontrar isso, basta fazer o produto vetorial. Tá? Se tu fizer o produto vetorial dos dois, tu vai encontrar quem é o nosso querido vetor normal. E se eu tenho o vetor normal, acabou, né? Se eu tenho o vetor normal, eu tenho o plano. Não, porque eu preciso o quê? Eu preciso do vetor normal mais um ponto, tá? Se eu tiver o vetor normal mais um ponto, aí eu consigo a equação do plano. Só que tá na cara, né, gente? Porque, por exemplo, eu posso pegar o vetor normal mais o ponto A, por exemplo. Ou o vetor normal mais o B, ou o vetor normal mais o C. Tá? Então, com o vetor normal e com as coordenadas do ponto A, eu consigo chegar naquela minha equação bonitinha do plano. Tá? Então, esse tipo de exercício, o que ele vai te dar, gente? Ele vai te dar só coordenadas. Tá? Ele vai te dar, por exemplo, assim, ó, coordenadas do ponto A, 2, 1, 0. Coordenadas do ponto B, 1, 1, menos 2. Coordenadas do ponto C, 3, 0 e 1. Entendeu? Então eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, e daí o tio vai te perguntar assim, ó, qual é a equação do plano? Ó, só a questãozinha, gente. Encontre a equação do plano que passa pelo ponto A, B e C. O que tu vai fazer? Primeiro,
vetor AB, tá? Final menos inicial aqui para descobrir quem é o vetor AB. Depois, vetor AC, mesma coisa, final menos inicial para descobrir quem é o AC. Só que o AB e o AC não me dão a equação do plano. Quem me dá a equação do plano é o normal, tá? Para achar o vetor normal, produto vetorial. Faz o produto vetorial entre eles, né? Determinante, coloca na matriz, aquela diversão toda, tá? Diagonal principal, diagonal secundária, aí tu vai achar quem é o normal. Usando o normal e usando, por exemplo, o ponto A, a gente chega de graça naquela equação do plano. Tá, gente? Esse tipo de exercício vai aparecer na lista, tá? E esse tipo de exercício eu vou cobrar, gente. Tem que saber fazer. O que que eu faço? Pega os vetores, descobre o normal, volta no ponto e daí eu vou chegar na equação do plano. Tá? Então, basicamente é isso aí. Essa é uma outra forma bem legal de tu descobrir qual é a equação do plano. E a aula de hoje basicamente é isso, né? A aula de hoje, 3 maneiras, tá? A gente viu 3 maneiras de tu descobrir a equação do plano. Primeiro, a clássica, que é vetor normal mais o ponto, que vem do teorema, né? Aquele primeiro teorema que a gente fez. Segunda, 2 paralelos. 2 paralelos mais um ponto também consigo, porque daí eu acho o normal e uso o ponto. E essa terceira maneira, gente, eu acho ela muito legal, muito linda. 3 pontos, tá? Limpa, limpa, limpa. 3 pontos, com 3 pontos eu consigo a equação do plano. Acho os vetores, acho o normal, volta no ponto e eu tenho a equação do plano, tá? Então é isso aí, vamos praticar, vamos resolver exercício, vamos pegar a lista, fazer questão por questão, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí mais essa videoaula e vamos, gente, vamos que aprender essa geometria analítica aí vale a pena e bastante coisa que a gente está aprendendo aqui a gente vai usar mais para frente em outras matérias, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, grande abraço e até a próxima.